Olá, o seu programa predileto de debate sobre segurança pública em Alagoas e no Brasil está começando. Eu, Alexandre Lino, estou ao lado de personalidades, de autoridades no bom debate sobre segurança pública. Estou aqui com o Dr. Flávio Saraiva, Dr. Geraldo de Magela e Dr. Leonardo de Moraes para discutir o assunto que mais chamou a atenção do Brasil na última semana, a intervenção militar no Rio de Janeiro. E o Segurança em Foco não poderia deixar de debater este assunto. Começa agora este programa que promete ser histórico. A intervenção federal no Rio de Janeiro é motivada pelo excesso de violência naquele estado, intervenção assinada por decreto pelo presidente Michel Temer, chamou a atenção de todo o país. E o Segurança em Foco, o programa que mais discute a questão da segurança aqui em Alagoas e em todo o Brasil, não poderia ficar de fora desse debate. Um debate que promete ser acalorado. Vou começar o programa de hoje conversando com o Dr. Flávio Saraiva para saber a opinião dele sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, que passa até agora um general de 4 estrelas no comando da segurança pública no Rio de Janeiro. Dr. Flávio, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sua opinião sobre a intervenção federal? Extremamente favorável à intervenção. É uma necessidade do Estado. O governo local não estava conseguindo controlar, né? As forças de segurança não conseguiam controlar. Palavras do próprio governador, recorreu ao governo federal e a solução é essa. A intervenção federal não é muita novidade nesse país. Ocorreu aqui em Alagoas já, né? Em 1997. Foi a intervenção federal nas forças de segurança e na Secretaria da Fazenda. Mas ela deve saber bem disso. Que veio o general Siqueira, veio o comandante para... Coronel Juarez para a PM e Coronel Longo na Secretaria da Fazenda. Foi um momento difícil, um momento que o Estado passava, tal qual o Rio de Janeiro, não em termos de tanta violência, né? Mas salários atrasados, a tropa totalmente esfacelada, soldados suicidando, enfim, um quadro bem parecido. Teve uma necessidade de se combater a gangue fardada, né? E esse pessoal veio com essa missão também. Houve intervenção da Polícia Militar, o general Siqueira assumiu a segurança e a Fazenda Pública. Então, eu acho uma medida acertada e acho que até demorada. Doutor Magela, sua opinião sobre a intervenção? Olha, eu acho que o Rio de Janeiro, ele há pontos de semelhança e pontos que não fecha com a relação a Alagoas, que foi bastante comentado na questão da intervenção aqui em Alagoas, né? A intervenção aqui em Alagoas foi uma intervenção pontual e não oficial. A intervenção no Rio de Janeiro é uma intervenção federal, oficial, quer dizer, por decreto, você tem uma paralisação, por exemplo, na reforma previdenciária foi suspensa e todas as reformas, os projetos de lei que tratam de mudança na Constituição Federal são suspensos durante o período da intervenção. O Rio de Janeiro, o descalabro do Rio de Janeiro, ele já vem há alguns anos, né? O desmonte da segurança pública no Rio de Janeiro é mais grave do que em muitos outros estados, pela importância do Rio de Janeiro, pela pujança econômica do Rio de Janeiro, mas a questão da segurança pública no Brasil, ela, pelo menos há uns 20 anos, que ela vem sendo negligenciada. A Constituição... Eu discordo disso, mas depois eu... A Constituição Federal trata da ação da segurança como uma ação dos estados, mas você tem hoje, hoje não, há alguns anos,
vários tipos de criminalidades se organizando mesmo e ocupando espaço da área pública. Os presídios, por exemplo, do Brasil, invariavelmente, eles são dominados por organizações criminosas, né? O Rio de Janeiro é o ápice disso. Jogar a toalha, como o Pezão jogou, até agora não está claro se foi um jogo combinado ou se foi um jogo de pressão do Temer para inverter a pauta política, né? Colocar as Forças Armadas do jeito que foi colocado com a intervenção, eu acho uma temeridade. Primeiro, a intervenção do Rio de Janeiro ela podia ser feita sem as Forças Armadas, da forma que ela está sendo. E ia ser feita por quem? Pelo governo federal, já que ele optou, nomeando pessoas que não fossem das Forças Armadas. Por exemplo, na hora que você bota o exército... Qual seria o efetivo? Não, o efetivo você tem, né? Você tem como convocar, né? Na hora que você põe o exército da forma que foi colocado e que está sendo colocado, sem planejamento, sem orçamento e de supetão, não é de supetão. Há menos de uma semana, a FIJAM organizou um seminário com a Secretaria de Segurança Pública, onde o próprio ministro da Defesa foi, o general Etigói, chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, esteve presente, num ou 2 dias de debate, para se elaborar um plano de segurança pública para o Rio de Janeiro. Uma semana após, acontece a intervenção. Porque no Brasil se planeja muito, né, Major? Se planeja muito e... Não, dizem que planeja, né? Não, faz de conta. Na verdade, você não planeja. Quando você vai pegar os indicadores de violência no Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa de violência de Alagoas é maior do que a do Rio de Janeiro. De Sergipe, do Rio Grande do Norte. Ceará, todas elas. Os números, por exemplo, que apresentado pela própria Secretaria de Segurança, de 2019... Mas, no caso, esse de homicídios. De homicídios, sim. Porque que é o tem outros crimes correlatos. Que é o fundamental. Mas tem outros crimes. Latrocínio. Você tem o tráfico de drogas, você tem o roubo de cargas. Por parte. Misturou tudo, dá feijoada. Por parte. O principal crime é contra a vida. Sim. Se o número de 2018 é menor do que 2017, por exemplo, do Carnaval... Se nós pegarmos, eu peguei aqui no Instituto de Segurança Pública, 2015 foram 59 homicídios durante o Carnaval, 2016, 101, 2017, 94, 2018, 86. Isso. Durante o Carnaval no Rio de Janeiro. São os dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, do Instituto de Segurança Pública. Certo, mas esses os crimes contra a vida. Que é o principal. Se nós formos discutir todos os crimes aqui, a gente tem que fazer um programa de 2 horas. Agora, esse é o principal, que é o principal foco. O arrastão, aquele arrastão de Ipanema, que é o único que reprisado o tempo inteiro que foi filmado, ele tomou uma dimensão como se fosse o único daquele minuto, mas durante todo o Carnaval você teve arrastões deixando a população empolvorosa. O grau de insegurança, de apreensão da população do Rio de Janeiro é imenso. É imenso. Então, para você fazer essa intervenção, nós temos agora que ter todos os instrumentos para garantir o sucesso da intervenção. E o garantir o sucesso da intervenção, no meu entender, só para finalizar, você vai ter que fazer a limpeza na Polícia do Rio. O Exército vai conseguir fazer a limpeza, você vai ter que ter uma ouvidoria. A gente entra já nesse... Eu quero ouvir a opinião do doutor Leonardo de Moraes. Bom dia a todos. Eu concordo com o Magela nesse ponto acerca não do problema do Rio de Janeiro já existir recentemente, mas que isso vem de vários anos, em décadas, e é um problema nacional. O Ceará, tivemos agora recentemente uma chacina. O assassinato do número 2 do PCC. Isso, que foi agora nessa semana, Ceará. Foi? Então, também é outro estado que requer cuidados excepcionais. A mesma coisa que teve o Espírito Santo, com o aquartelamento que teve no ano passado. A mesma coisa em Alagoas, cujos números de crimes, Alagoas sempre foi um dos 3 primeiros do Brasil em número de homicídios. Agora tem reduzido, mas infelizmente outro mês aumenta e assim vai. Então, eu vi que a medida ela foi tomada com base no que aconteceu durante o Carnaval. Onde todas faltou... as justificativas feitas pelo ministro da Defesa, pelo ministro da Justiça, pelo general Braga Neto, que é o interventor,
todas as justificativas foram feitas com base não só no histórico do Rio de Janeiro, mas sobretudo pelo que aconteceu durante o Carnaval. Então, o Carnaval acabou na quarta-feira, salvo engano, na sexta-feira já havia notícia de que haveria intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Então, eu creio, até discordando do doutor Flávio, que houve uma decisão tomada de supetão. O problema é antigo, mas a decisão foi de supetão. Então, quando se toma uma decisão dessa natureza, num estado que teve o maior investimento dos últimos aí, eu acho que o maior investimento do Brasil, os 4 maiores eventos do mundo, Papa visitando o Rio de Janeiro, sempre visita o Rio de Janeiro, todos os investimentos do ponto de vista de infraestrutura, de imagem, de embelezamento, de paisagismo, de cuidado com a segurança pública, eu não falei que vai resolver, mas o investimento naquela cidade, ou no estado, foi um investimento absurdo. É por isso que a gente discordou do que o Magela falou, de que não tinha havido investimento na segurança pública. Não houve área no Rio que tivesse mais investimento que a área de segurança. Esses 4 eventos... As UPPs seriam que já começou até em 92. A jornada mundial da Eco-Rio. Foi. A juventude, 92. Né? Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial. Teve o PAN, Jogos Pan-Americanos. Teve os Jogos Militares Mundiais. Os Jogos Olímpicos. Copa Paralímpicos. Copa das Confederações. Rio Copa mais do 20. Mundo. Rio mais 20. Enfim, o Rio, desde o PAN, e eu participei das discussões sobre a segurança no PAN, lá no Rio, na área de inteligência, e os recursos foram muitos destinados. Teve o primeiro centro de comando, eu acredito, centro de comando operacional foi no Rio, atividades de inteligência, tropas vindas de outros estados, enfim, o Rio sempre teve esse auxílio. Perdeu recentemente, né? Não sei, essa orfandade de recursos externos e internacionais. Houve esse desespero, houve uma crise de autoridade, que um governador preso, um monte de gente, o governo desfacelado, não pagava, ainda não paga, né? Não está atualizado os servidores públicos. Sempre e aí, atrasa. uma desordem total. Dizer que os índices de homicídios no Rio são menores do que outros estados e ainda estiveram muito menores do que os atuais, quando estava funcionando o PP. E assim, isso justifica a intervenção? Possivelmente pelos números frios dos homicídios, não. Mas não há paralelo, acho que no mundo, de tantos policiais mortos. Esses itens são importantes serem analisados, Flávio. Agora, por exemplo, todo esse investimento nesses grandes eventos, eles não foram exatamente para a segurança do Rio de Janeiro, foi para a segurança dos eventos. Por exemplo, ontem o Globo... Mas sobre a implementação. Sim, ontem o Globo, o Globo, G1, todos os noticiários, o Jornal Nacional, o investimento em inteligência de 2018 foi de R$ 2.400. Estou falando R$ 2.400. Foi o investimento na Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, em inteligência. Mas os recursos foram enviados para o Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro é a falta de planejamento. Qual é a diferença? Por exemplo, a linha de comando na polícia não foi quebrada diferentemente de Alagoas, por exemplo. Aqui você não tinha comando em 1997. E no Rio de Janeiro você tem comando. A polícia do Rio de Janeiro está infiltrada de traficante, ela tem de miliciante, ela está infiltrada. O Estado do Rio de Janeiro está infiltrado em vários segmentos. Mas você não tem ainda a quebra de comando. Você não teve. Você tem um governador que ele é incapaz de comandar o Estado, mas a polícia ela tem comando. Você tinha uma secretaria de segurança com o Roberto Sá. Você pode discordar das linhas. Agora, ela tinha um comando, ela não quebrou a cadeia de comando, que é o principal. Então, quando você joga as Forças Armadas com essa responsabilidade, a irresponsabilidade é essa. Porque os militares vão ter que dar uma resposta. E não pode ser a resposta dada de muitos dos partidários que dizem, olha, nós temos que ter uma espécie de salvo-conduto para executar pessoas que estão em atitude sob suspeita. Mas é esse o grande problema. As pessoas falam... Quem disse isso? O general Heleno. Como foi que ele disse? Como foi que ele disse? Agora, teve uma entrevista agora para dizer o seguinte. Eu assisti também. O que foi que ele disse? A pessoa que está com a arma de guerra na rua, portando ostensivamente, ele está pronto para matar.
Em síntese, se ele está pronto para matar, ele está pronto para morrer. Isso não é salvo-conduto de absolutamente nada. Mas isso é uma posição de guerra. Ali não há salvo-conduto, vocês querem inverter. Teve uma declaração do ministro. Não há outra interpretação. O ministro da Defesa uma declaração para dizer o seguinte: nós não podemos transformar a intervenção federal, aliás, nós não queremos transformar a atuação da polícia, do Exército na intervenção federal do Rio de Janeiro em uma nova comissão da verdade. Ele deu essa declaração com medo de que eventuais excessos poderiam ser feitos por meio de uma comissão da verdade e amanhã responsabilizar quem cometeu excesso. Mas então já está se dizendo que vai ter excesso. Não, está dizendo que o excesso é normal. Pode acontecer. Mas olha, pode acontecer. Nesse ponto como de teve guerra, na Rocinha. Nesse ponto de guerra, até de uma intervenção, da forma como está e da forma como está o Estado de Janeiro, eu acho que é normal que exista um baixo. Eu digo normal dentro da normalidade. Então, estou dizendo que é justificável, que é bom, claro que não é justificável. Mas dentro dessa normalidade é normal que aconteçam algumas baixas. Infelizmente, isso vai acontecer. Mas percebe o seguinte, que diante desse grau de investimento feito naquele mesmo Estado, porque toda a vitrine do Brasil acerca de segurança pública, de estrutura do Estado do Rio de Janeiro, tudo foi feito. Ele foi feito o Estado para ser a grande vitrine do Brasil. Hoje é uma vitrine negativa, porque infelizmente as notícias positivas do ponto de vista de candidatura do Rio de Janeiro, a Copa, etc., elas são realizadas, entretanto, o aspecto da boa imagem ela é quebrada diante de tantas notícias que acontecem todas as semanas. Mas tem um aspecto importante. Eu estava lendo uma reportagem ontem que diz que há um desfavorecimento acerca do controle da segurança pública, acerca da geografia do Rio de Janeiro. Né? Porque é um lugar feito com muitas subidas e descidas, né? Com muitas... O Rio de Janeiro é praticamente um buraco, né? Então ele é morros, né? A quantidade de comunidades, não estou dizendo que é para criminalizar a pobreza, nunca, né? Nunca, jamais, mas normalmente o foco do grande tráfico acontece em algumas comunidades. Então, o aspecto geográfico do Rio de Janeiro, ele favorece, infelizmente, a formação de milícias, de organizações criminosas, da fomentação para o tráfico, inclusive para que os chefes eles consigam se esconder. É muito complicado. Desculpa, Leonardo, a situação geográfica, ela facilita, né? Porque o cara está de cima, ele observa, mas o desordenamento lá nas favelas foi o próprio governo que fez. Quando chega um governador e proibia a polícia de subir para lá, né? Essa desordenação, onde não há ordem... Mas tem até um obstáculo físico para isso. Claro, né? claro. No momento da implementação das UPPs, para que a polícia entrasse através de carros blindados, teve que colocar tanque de guerra, o tamanho de bloco de concreto que era colocado no caminho. A Colômbia tinha esse mesmo problema, resolveu. Esse é um assunto, a favela em si, a favela está mais do que provada. Não produz cocaína, ela não fabrica AR-15, nem Kalashnikov. Está mais do que provado. Então, se você tem inteligência e as Forças Armadas têm condições de organizar minimamente isso, na hora que convergir todos os setores de informação para um centro único, coisa que no PAN não aconteceu, tudo isso não acontecia, que desmontou a barraca, cada um procurava com as suas informações para o canto. Então, a comunicação da Polícia Civil e da Polícia Militar, ela não se comunica em Alagoas, nem lá, nem no Brasil. Olha, então, na hora que você unifica isso... É um equívoco que você está dizendo. Eu participei disso e as informações eram compartilhadas. Então, naquele momento... Pode não ter sido aproveitado. Naquele momento, porque é o que mais o general falou, inclusive, deu entrevista falando disso, do compartilhamento das informações. Então, na hora que você não trabalha com informação, você vai fazer a pirotecnia. Usar as Forças Armadas para fazer a pirotecnia é a gravidade do caso, no meu entendimento. E do entendimento de muita gente que estuda a segurança pública. Então, esse, para mim, é o principal caso. Investimento na Polícia do Rio é uma falácia. 60%, hoje mesmo no jornal Bom Dia Brasil, 60% da frota da Polícia do Rio de Janeiro está sucateada. Mas não é sucateada que está velho andando, não. Não está andando, está no pátio lá, abandonado. Foi feita uma imagem... Você tem uma polícia desmontada. Os carros todos abandonados. Mas não importa. Você está, do ponto de vista da segurança pública, com aquilo ali em pandareco, em sucata. Aí a gente tem que ver por quê. Todas as estruturas do Rio de Janeiro, elas estão corrompidas. Então, você tem corrupção dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, você tem corrupção no Judiciário do Ministério do Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, na educação do Rio de Janeiro, na saúde do Rio de Janeiro. É um Estado que tem que... Sim, mas vai fazer o quê? Fazer isso. A gente acabou de ver essa semana, só para reforçar, o juiz do caso Eike Batista sendo condenado 52 a 52 anos
por corrupção em um outro caso, não é o caso do EIC, é em outro caso, é outro desvio de dinheiro que ele pegou. Mas no caso da intervenção, como essa intervenção foi montada, aqui em Alagoas, por exemplo, o Fernando Henrique, durante muito tempo, porque passados 21 anos, isso fica distante, quando você não observa esses fatos. Houve muita tratativa entre os senadores da época, o Theo Vilela e o Renan Calheiros, com o Fernando Henrique, no sentido até de emparedar o Suragi. E que ficou emparedado o Suragi. O Suragi ficou literalmente emparedado. Quem pegar o livro da professora Léa da Almeida vai encontrar lá as declarações, tanto do Suragi como do Renan e do Theo Vilela, que emparedam, vão dando checkmate no Suragi, né? Até chegar a intervenção branca, e isso eu ouvi do ministro do Exército, Zenildo Lucena. Tem testemunha, estava lá a prefeita Cátia Borne e o secretário Joaldo Cavalcante, quando ele explicou a intervenção branca que aconteceu aqui. O ministro era a favor da intervenção total em Alagoas. Não seria também o caso do Rio de Janeiro, já que o governador não tem autoridade nenhuma? Não, porque há um grande viés político. Mas não é um fundamento. Aí você entraria numa coisa que seria uma ruptura. Não é um fundamento para intervenção, não. É uma ruptura constitucional. Não é isso. A intervenção do Rio de Janeiro na segurança pública do Rio de Janeiro, se ela fosse melhor trabalhada, vê que agora estão correndo atrás de prejuízo. Você botou, hoje de manhã, sei lá, à noite, o Moreira Franco, você não pode exigir que nós tenhamos todos os números agora. Como que não pode exigir? Você não pode intervir numa área dessa, na quarta-feira de cinza, e no sábado ter o desfile no Sambódromo, já tudo perfeito. Você tinha que estar previsto isso. O que há também é um viés político da interpretação da decisão, né? Não, porque o Temer, como não tinha condição de aprovar a Previdência, faz a intervenção, aí como é que se diz, uma saída honrosa. Esse é o discurso que está fazendo. Isso é pensado, eu acho que esse é o discurso que está fazendo. Tem que ser analisado. Esse é analisado, porque elas vão quando você vai analisar as condições objetivas de uma intervenção no Rio de Janeiro, estão todas lá. Aí se diz que isso por exemplo, a saída honrosa da derrota da Previdência. A chacina que aconteceu no estado do Ceará, que é uma coisa que também chocou, não foi o motivo de uma intervenção federal. O ministro estava lá, sexta-feira, o ministro estava lá. A sequência de fatos, elas levam a essa linha, que é uma linha defensável. O secretário de Segurança do Ceará é um delegado federal. Aconteceram as invasões em Rio Grande do Norte, não, mas eu digo em relação ao supermercado. Tudo intervenção, teve intervenção militar. O grupo de pessoas chega na praia arrastando de várias pessoas na rua. Bate-bola. Pois um desfile na escola, o pessoal fantasiado, dando tiro para cima de metralhadora. Quer dizer, isso já aconteceu em vários momentos, e em outros anos também. Agora chocou realmente. Mas depois disso, supetão, veio a questão da intervenção federal. Quando a votação da reforma estava marcada justamente para a próxima semana. Então, essa tese é possível, porque as coisas se chocam. Peraí, por que tanta pressa? Por que não chegar? Vamos convocar aqui uma reunião e colocar na mesa como possível uma intervenção federal. Mas não a decisão que já veio o próprio presidente. A fala do general Vilas Boas é uma fala ponderada e ele, se você pegar as entrelinhas dela, ele vai indicando da não possibilidade de resolver o problema a partir dessa intervenção. Antes ele já tinha falado que era inócuo, não vai resolver. Não vai. O Estado do Rio de Janeiro, na Comissão de Defesa do Senado. É um Estado mas só por dentro. Então, nem ordenar isso do ponto de vista da ordem, de você dar ordem a isso, você pode dar. Ele deu exemplo, o general Vilas Boas, da intervenção do Exército de 1 ano e 2 meses, 14 meses, se não me engano, na Maré. Uma semana após a saída do Exército, lá, voltou tudo ao normal.
Ou seja, o traficante andou de AR-15, matando, traficando tudo, sabe? Então, a intervenção, nesse sentido, ela não resolve porque o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. O interessante é que o Exército não serve para nada, né? Na visão de muita gente. Não serve para isso. O Exército vai construir estrada, constrói as melhores estradas e os custos mais baixos. Mas é o que demora mais para entregar. Não sei, os custos são mais baixos. Talvez até por efetivo, mas entrega bem e o custo é mais baixo. Vai para a Força de Paz, é acreditada pela ONU, uma tropa acreditada pela ONU com bons resultados. Vai para o Haiti, Timor-Leste, vai participar de campanhas nacionais de vacinação e de cidadania. O Exército é elogiado. Só não pode entrar no Rio de Janeiro, na sua favela. Porque não é o papel do Exército. Não é o papel do Exército. Esperar uma guerra que não existe mais. Não vai existir mais. Essa possibilidade. Na intervenção federal, é possível, nesse caso, a convocação do Exército. Eu estava vendo aqui os fundamentos, lendo até o decreto, para saber qual foi o motivo que ele gerou e justificou, né? A justificativa foi dada para haver intervenção federal. A justificativa foi dada aqui com base no artigo 34 da Constituição Federal, inciso 3º, que seria, por termo, a grave comprometimento à ordem pública, né? E aí o presidente da República ele faz um decreto, esse decreto ele é submetido... Esse é um argumento político, né? Isso, Não, mas assim, a grave comprometimento à ordem pública é uma expressão genérica, né? E, em tese, a segurança pública ela faz parte da ordem pública e estaria, então, de acordo com a justificativa, né, fundamentada a possibilidade de haver intervenção federal. A intervenção federal é feita, o presidente da República convoca os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, aprovam e o decreto é feito. Aí há uma aprovação posterior no prazo de 24 horas pelo Congresso Nacional, houve aprovação não em 24 horas, o prazo foi estendido pela Câmara dos Deputados, a mesma coisa pelo Senado, parece que foi até anteontem, e houve essa questão dessa aprovação. Uma coisa que eu percebi com a discussão muito grande é saber o seguinte: o decreto ele tem que especificar quais são os poderes que são feitos por meio do... Poderes são feitos para o decreto, para a relação ao interventor. Então, a intervenção foi feita em relação somente à segurança pública, como o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil e a Federal, e é o pessoal que cuida da administração penitenciária. Esse é o limite. A questão é o seguinte: da forma como o decreto foi feito, não pela pessoa que foi indicada, mas de acordo com os seus termos, passa essa impressão de que houve uma intervenção militar e federal ao mesmo tempo. Isso não tem nenhum problema, né? O que eu digo é o seguinte: quais são os poderes que são fixados concretamente ao interventor? Isso não ficou claro. Eu acho Se a pessoa observa, ele delimita o objeto. A Secretaria de Segurança Pública ele vai administrar a Polícia Civil, a Polícia Militar, os poderes não foram delimitados, ele vai ser o penitenciário, agora a Polícia Federal. Mas ele vai poder utilizar o Exército? As ações são de polícia, por exemplo. Eu não acredito que o Exército ele é comandante militar do Leste. Ele pode. E a escolha foi feita por ele, pelo conhecimento que ele tem do território do Rio de Janeiro. Isso, mas hoje foi indicado um secretário de segurança, que ele vai comandar esse secretário, que é um general. Porque o outro general está subordinado a ele. Mas a questão é a seguinte: ele fixou o objeto. Mas os poderes específicos, tem uma guerra aí. Teve uma nota de associação de delegados de polícia que já disse para ele: estou sem saber. É nesse ponto que eu entro. Quais são os poderes que estão subordinados no Estado inteiro? Em que área, né? Tanto que ele nem nomeou, a tendência é que ele nomeie um próprio quadro da Polícia Civil, um delegado, conforme previsão constitucional, e a Polícia Militar, um coronel da Polícia Militar. O cargo do secretário de Segurança é um cargo político, que vai ser ocupado pelo general que era comandante da escola de comando. Por essas... Foi comandou a Maré, a ação da Maré foi comandante. Até então, por essas ausências de poderes específicos e dúvidas, é que a decisão dessa magnitude foi feita de supetão. Eu não falei que não está justificado, mas isso é um planejamento gigantesco. Sim. Tanto é que até eles mesmos, quando fazem intervenção, aí vão surgindo várias e várias dúvidas. O alto comando do Exército é contra essa de uma grande reunião, de um grande encontro, com amadurecimento. O alto comando é contra. Eles não se expressaram. Eles não se expressaram, mas alguns generais que falaram com a imprensa... Não, os generais... o alto comando do Exército, individual, a maioria é contra. Porque eles estão se sentindo utilizados politicamente pelo presidente Temer para tirar... Que é fato, né?
É fato, porque eles foram jogados. O se der certo, tentar nesse por isso que eu joguinho digo, o Temer vai me utilizar. Se houvesse um planejamento, Mas não precisa desprezar a capacidade de uma unidade como o Exército. Vou entrar no joguinho do presidente. Não, eles não podem se voltar contra o presidente, mas que eles podem. Até numa intervenção federal, a política está presente. Por quê? Pela relação entre as corporações. A intervenção é política. Vamos aqui conversar e vamos justificar e vamos convencer que a intervenção é necessária. E vai conversando. Senão que você consiga eliminar as pessoas que são contra a intervenção, mas você consegue minimizar e reduzir para restaurar aqui uma essa resistência de muitos. O Flávio falou, por exemplo, a questão do Exército. Eu, pessoalmente, defendi em 97, dei sei lá quantas entrevistas aqui, a intervenção do Exército aqui. Defendi num programa da TV Gazeta em São Paulo, um monte de coisa. Por quê? Porque você não tinha comando. A polícia perdeu a hierarquia por completo aqui em Alagoas. Diferentemente do Rio de Janeiro. São casos completamente diferentes. A situação de Alagoas só se assemelha você não pagar os funcionários, lá também não estava pagando. Mas do ponto de vista da hierarquia militar, aqui estava quebrado. No Rio de Janeiro, não. Tem 20 batalhões sem comando no Rio de Janeiro, porque os seus comandantes foram afastados. Vai ter comandante agora. Vai ter comando. Você não bem outra tem comando. Não tem caos nesse aspecto de não ter comando. Teve uma operação que prendeu um batalhão. Não, aí tudo bem. Aí, tudo bem. O batalhão inteiro estava envolvido. Só mataram 134 policiais. São coisas diferentes. São 20 policiais mortos até agora. Num debate sério, o comandante daquele batalhão que foi preso, alguém deu ordem para ele ser preso. Quando parou o Beltrame, quando parou o ônibus lá e o comando da polícia botou lá, encheu de militares de várias patentes, alguém deu ordem, porque militar recebe ordem. Certo. Não é uma ordem absurda, é uma ordem lá que com prova. Prendeu e levou para lá. Então tinha comando. Aqui não tinha comando, é diferente. São coisas completamente diferentes. Você pode jogar para criar uma manchete, é outra parte. Como é que você vai ter comando numa tropa armada que passou aqui 7 meses sem salários atrasados? Não é que passou 7 meses sem receber. Passamos a acumular 7 salários atrasados. Me diga qual a mágica de comandar tropa assalariados sem salário. Isso é alguma mágica. No Rio de Janeiro. Não chegou a esse ponto ainda, não. Não chegou. Nem vai chegar, porque agora começaram Só chegar a 3 meses, está devendo 10 estão 3 meses sem salário. Não paga. Isso é. Paga aposentado. Era para estar numa situação de caos absoluto. Mas está perto. Não. Perto é uma coisa, Lino. Isso é o caos, você raciocinar pelo caos, entre o Rio de Janeiro e Alagoas há uma distância imensa nesse aspecto da quebra da hierarquia. Nós estamos falando de quebra da hierarquia. Não receber salário, ter o crime organizado comandando, etc. No Rio de Janeiro, você tem um segmento da polícia que eles próprios reconhecem, que eles mesmos prenderam, e a imprensa tem noticiado que está contaminada. Mas você tem uma outra parte da polícia que não está contaminada. O Exército sabe disso, a Polícia Federal sabe disso. Eu estava vendo uma reportagem na Globo News mostrando que em 1994, 40 delegados estavam envolvidos no comando do jogo do bicho. Em 94. É pouco. O secretário Hélio Luz, quando tomou posse, a delegacia antes sequestra, agora não sequestra mais. É a grande frase dele, no dia que ele tomou posse. Isso era governo de quem? De Moreira... Não, daquele... Márcio... Não, do... Marcelo Alencar. Mas foi o Marcelo Alencar, por exemplo, que hoje é manchete em alguns dos principais portais do país. Foi o Marcelo Alencar, quando governador, que modificou a lei da Polícia Militar e que criou a promoção automática a partir do tempo de serviço. Então, hoje no Rio de Janeiro, você tem mais sargento do que cabe soldado. Você está dizendo, você está falando de uma consequência de uma má administração também. Isso, porque mas é um resultado... Você quer dizer, a conclusão lógica que deveria ser feita é de que a polícia não se renovou, não fez concurso lá para a base e esse pessoal que foi acumulando foi para ter serviço promovido. Sim. Isso não é que dizer que tem mais sargento. Existe mais sargento em razão disso, porque a tropa não se renova. Não é dizer que está previsto que vai ter mais sargento. Não é. O debate do Rio de Janeiro, o Antônio Garotinho foi secretário de Segurança. E era o secretário de Segurança Mas uma pessoa insuspeita que nomeou ele, a mulher dele. Então, e aí o secretário de Segurança que dizia que ele negociava com o tráfico. Era a frase dele, você falou em frase. Isso é óbvio, Lino. O caos no Rio de Janeiro, na administração pública do Rio de Janeiro,
Todos eles, cada um procurou fazer a sua parte para chegar aonde chegou. O Sérgio Cabral com o Pezão, eles conseguiram a proeza, porque eles realmente capturaram o Estado. Eles transformaram o Estado e a iniciativa privada em sócio na criminalidade. Então, hoje me prenderam o presidente da Federação do Comércio. Aí quando você vai lá, vai puxando. Esse cara já tinha uma série de problemas há algum tempo. Estava envolvido num desvio de 110 milhões. Essa malha, ela está dentro da polícia e está dentro do Estado, com os vários tentáculos dentro da sociedade. Tanto é que a grande personalidade do Carnaval carioca são os bicheiros. Né? O Anísio Abraão Davi é o presidente da Beija-Flor, desde que o mundo é mundo, da Beija-Flor, e ele é saudado no Carnaval. Então, a sociedade carioca e a própria sociedade brasileira veem essas figuras, dá um corte entre o bicheiro e o benfeitor do Carnaval. Não são nada. Essas organizações criminosas, elas se apropriaram disso, como se apropria também do futebol. Então, vão se apropriando. Cabe o Estado e a sociedade que não está contaminada por isso, pressionar o Estado para você limpar isso aí. Limpar dentro da lei. Limpar. A Polícia do Rio de Janeiro precisa ser reestruturada, precisa ser refundada. Essa palavra todo mundo usa agora, o sentido republicano, ela tem que ser refundada. Como é que você refunda? Limpando o que é ruim, com provas, não é arbitrariamente, tirando, se você está comprometido com o crime, então vai responder na justiça. Até porque toda polícia que pretendeu reformular toda a sua proposta de existência, passou por isso aí. A própria polícia de Nova York, que é tão hoje festejada, passou por isso. Hoje, acho que até a intervenção, à medida que é feita, a mais extrema possível, para tentar resolver de alguma forma ou minimizar esse aspecto da violência. Né? O que eu tenho medo muitas vezes, e que eu acompanho, fora esse aspecto político, que é perfeitamente defensável, é justificado de algum momento, a desconfiança de muitas pessoas, é a questão dos excessos. E assim que a intervenção foi feita, a meu ver, de supetão, por isso que fizeram tantos problemas assim, é a questão até de determinação de cumprimentos de mandados de busca domiciliar coletivos, genéricos, né? Os mandados coletivos. E aí é uma medida que até os principais defensores do combate à criminalidade, à segurança, à manutenção da segurança pública, quer dizer, até o próprio, eu digo um exemplo, o presidencial, Jair Bolsonaro, ele falou, disse, não se pode pensar em cumprimento de mandado de busca e apreensão coletiva. Primeiro, porque ela é inconstitucional. Segundo, imagine que alguém está aqui em casa e só tem uma suspeita de que o seu vizinho cometeu crime. Quem foi que disse isso? Raul Jugman. Falou também. Ele é um autor de várias frases que ele poderia ter ficado... Não, cada vez que ele fala, uma atenção gerada. Mas ele deu uma entrevista ontem... É ministro da Defesa, Mas né? é um ministro da Defesa que não tem experiência nenhuma na área de segurança pública. Uma forma calma de falar. Mas é um ministro da Defesa que não tem experiência nenhuma na área de segurança. Vai falar. Aí o ministro da Justiça vai... O ministro da Justiça é um grande advogado da área eleitoral. E corrigiu. E foi chamada para ser ministro da Justiça. O problema, a gente está chegando lá, né? O problema é na presidência. De comunicação. Mas imagine... É o Temer. Depois do Michel Temer, seria a maior autoridade, que é o ministro da Defesa. É o presidente, é um presidente com 3% de aprovação. O ministro, que é a maior autoridade, vai justificar o cumprimento de mandados de busca e apreensão genéricos para dizer que não, mas a lei vai ser cumprida, mas a lei diz que não pode fazer isso. Aí, imagine, você tem um trabalho grande de justificar, de fundamentar da atuação do Ministério Público, aí um juiz, digamos, descompromissado com a Constituição, diz, eu vou determinar, eu vou aprovar um mandado de busca e apreensão genérico em uma localidade sem identificação. Quando chegar amanhã, que se colhe as provas contra algumas pessoas, chega no Supremo Tribunal Federal ou Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já foi sair em 2016, quando falou que isso era ilegal, que isso era inconstitucional, anula todas as provas. Então, quem vai assumir esse custo social, financeiro, econômico, perda de energia, para uma prova que seria absolutamente nula? A intervenção federal é algo excepcional, mas ela não leva à ruptura da ordem constitucional. Se é para ser feito a relativização e restrição de direitos fundamentais, ele poderia pensar no estado de defesa até o estado de sítio. Isso pode ser feito. A Constituição Federal é clara que, no momento de estado de sítio, ele pode restringir ou relativizar direitos fundamentais, como é o direito
a inviolabilidade domiciliar. Mas, por meio de intervenção federal, isso é impossível. Me diga uma forma de uma polícia fazer uma operação dentro de uma comunidade, né, que não tem número de casa, você não tem nome de rua e você não tem absolutamente nada. Você vai ter levantamentos de inteligência que indicam a casa tal, que aí você faz por fotografia, até por fotografias aéreas, dizendo que daquela casa ali e tal. E você define isso com a inteligência. E isso é um mandado sem endereço. Né? Mas você tem a casa, a referência geográfica daquele alvo. Mas olha, a identificação da casa não significa... Deixa eu dar um exemplo aqui. Na Brejal, por exemplo, ali na Brejal, quantas Francisco de Menezes tem? Travessa ruas e avenidas. Já tentaram ver isso? Rua São José deve ter umas 10. Isso é um problema. Aí, quem se aproveita muito bem disso é o tráfico, que invade casas para deixar arma, para deixar droga. O primeiro invasor é o tráfico. Agora, pergunta à comunidade se ela quer a permanência do traficante ou quer que o Estado... Ela quer a permanência do traficante. A relação custo-benefício nessa área. O pressuposto que está posto, é de que a polícia vai chegar lá atirando, arrombando porta, arrasando... Não, isso é... A gente viveu um caso... Eu não falei isso. Eu digo o seguinte, você é o ministro da Defesa, você é o Estado falando, não é o José, o fulano, é o Estado falando. A Constituição velha peremptoriamente. Não há sistema perfeito, não. Não há. E se você fala em uma casa que não tem identificação com número de rua, eu já percebi, não sei se existe lá em algumas comunidades, mas você pode, através de serviço de inteligência, você pode pegar com um drone, por exemplo, você vai aproximar uma casa, né? Vai aproximando um pouco, né? Vai dizer, é uma casa que não tem número de rua, mas é a casa que fica localizada na terceira rua direita, quarta rua esquerda, vai ser a casa número 5, 6, 7 e 8, conforme a imagem. Você consegue identificar a casa. Não, mas pode ser feito. É o que mais tem. Acontece. Acontece. O que não pode é dizer o seguinte, vai ser... Pode ser feita uma busca e apreensão em qualquer casa, localizada nas 6 primeiras ruas da comunidade X, ou bairro X. Mas isso é um mandato coletivo. Isso aqui é proibido. Isso não pode acontecer. Ele tem que ter um mínimo de identificação. Por exemplo, eu vou entrar com uma ação contra uma pessoa X. Eu posso ter o nome dela, o CPF, nome da mãe e nome do pai. Ou posso falar o seguinte, eu vou entrar com a ação contra a pessoa que é um cara que é moreno, de 1,80 m de altura, né, que tem cabelo preto, que tem um sinal, 1 milhão, etc., que só tem uma televisão, e assim por diante. Então, eu consigo identificar a pessoa. Não através do nome e documento, mas pelos seus sinais característicos. Isso é uma identificação que a própria lei admite. Então, o mandado de busca e apreensão genérico, o que é proibido é esse, é você admitir a invasão, mesmo que tenha um bom propósito, mas de qualquer casa, porque a casa é o maior patrimônio de uma pessoa. Essa discussão da ocupação do território pelas Forças Armadas, e claro que a polícia é quem vai à frente mesmo, porque quem domina aquela área, para o bem ou para o mal, é a polícia, porque ela que está lá, subindo cotidianamente o morro. Não vai ser o Exército que vai cumprir essa missão. Aquele soldado de 18 anos, 19, 20 anos de idade, comandado por um sargento de um pouco mais, ele não vai ser o protagonista disso aí. Então, a segurança nesse sentido, de você ter a localização exata, como atingir aquele alvo. E se aquele alvo é tão importante assim para você colocar em risco os outros. Então, esse é o papel do comandante diário, o cara que vai comandar a operação no local, né? O Rio é bastante diferenciado. Quando você falou daqui, os caras comemoram no carnaval fantasiado. O Rio de Janeiro ainda vai ser debate no Segurança em Foco. O ano todo. O ano inteiro. Essa intervenção não vai terminar essa semana, acredito que também não no próximo mês. E a gente vai... Até 31 de dezembro. Ela está prometida, né? Até 31, podendo abrir um espaço aí para votar a reforma da Previdência. Não, isso aí já está descartado. Vamos aguardar. Eu quero agradecer a você que acompanhou o Segurança em Foco, essa
hora de debate aqui com essas personalidades, Dr. Flávio Saraiva, Dr. Geraldo de Magela, Dr. Leonardo de Moraes, um consultor de segurança, delegado aposentado, um historiador e um advogado criminalista. Muito bom ter este debate aqui na TV Mar, canal 25 da NET. Eu agradeço você que acompanhou. Na próxima semana, Viderlan Araújo volta ao posto de comando aqui do Segurança em Foco e continue ligado na nossa programação. Muito obrigado.